Abra sua Bíblia lá em João capítulo 13. É muito de Deus essa palavra de hoje. Não espere uma palavra de repleplé, mas espere uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Diga comigo, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus filhos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Amém. Repita comigo. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura dessa palavra, Pai. Amém. A minha tradução é um pouco diferente. Eu li na Bíblia a mensagem, tradução a mensagem. Era a véspera da Páscoa. Eu imagino que as tarefas já tinham sido divididas entre eles. Cada um fazia uma coisa. Os preparativos já estavam providenciados. Alguém preparou o local, outro preparou a mesa, outro preparou os alimentos. Mas faltava uma coisa: lavar os pés. Lavar os pés. Naquela época as pessoas não tinham sapatos. Eles andavam de sandálias. As ruas não eram asfaltadas, pavimentadas, havia muita poeira. E os pés se enchiam de pó. E quando uma pessoa visitava uma outra pessoa, e ele chegava na casa daquele alguém para um almoço, para um jantar, era comum que o escravo daquela casa viesse até o visitante com uma bacia e lavasse os pés do visitante e enxugasse os pés dele. Era comum isso. Lavar os pés era função dos escravos. Os escravos é que lavavam os pés das pessoas. Todos ali estavam com seus pés sujos, empoeirados. Mas alguém precisava limpar os pés daquele povo. E dentro daquele contexto ali que não havia um escravo, obviamente, então, quem deveria fazer aquilo era o menor deles. O servo dos servos, o menos importante, o mais insignificante dos discípulos, se eu assim posso dizer. Mas naquele momento, Jesus então pega aquela bacia com água, tira sua capa, coloca sobre aonde ele estava sentado, põe uma toalha na cintura e vai, discípulo por discípulo, e começa a lavar os pés deles. Eles não imaginavam aquilo.
Porque Jesus, assim, era o maior. Jesus era o mestre. Mas ele fez aquilo. E quando ele fez aquilo, quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: não. O senhor não vai lavar os meus pés. Não, o senhor não pode fazer isso. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro é muito engraçado, né? Pedro parece com alguns irmãos que eu tenho aqui na igreja. Então, já que o senhor vai lavar o pé, então lava tudo. E Jesus disse para ele: olha, Pedro, você já está lavado pela palavra que eu tenho pregado. Irmãos, esse texto é muito rico, ele tem muitas lições para nos ensinar, mas esse texto ele tem acabado comigo essa semana. Sabe aquele texto que não sai da sua cabeça, você está preparando uma coisa, aquilo vem no seu coração. E foi muito falado isso aqui hoje. Servir. Servir. Você tem dificuldade de servir as pessoas? Você presta favores sem nada esperar em troca daquilo que você fez? Qual foi a última vez que você prestou um serviço para alguém sem esperar alguma coisa em troca que você fez por alguém? Alguém disse que quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus, ao fazer aquilo, ele quebrou o egocentrismo dos seus discípulos. Nós vivemos numa geração que cada vez fica mais evidente, mais claro, que é cada um por si, cada um com seus problemas, cada um cuide de sua vida e pronto. Não sei, eu acho que tem uma música aí que diz: cada um no seu quadrado. Mas naquele momento Jesus, ele poderia ter ensinado uma lição de independência. Jesus, ele poderia ter dito assim: olha, cada um lava o seu. Pronto. Não tinha nada demais. É normal, não é? Cada um lava o seu. Quem tem pé lava o seu. Cada um lava o seu. Ele poderia ter feito isso. Ou seja, cada um cuida dos seus problemas. Você lava os seus pés, que eu lavo os meus pés. Dos meus eu cuido, dos seus você cuida. Mas Jesus não fez isso, porque ele não queria incentivar a autossuficiência. Ele não queria incentivar o individualismo, o isolamento, mas ele queria, sim, incentivar a comunhão. Cada um com seus problemas. O Nordeste tem os problemas deles, e nós temos os nossos. Não, os problemas deles são os problemas nossos. Nossos problemas são os problemas deles. Por mais que nós tenhamos uma mentalidade de independência, eu penso que nunca na história da humanidade o problema de um se tornou o problema de todos. Nunca. Nós falamos tanto de independência, mas nós nunca fomos tão dependentes um do outro. Nunca. Eu estava no aeroporto de Guarulhos domingo, encontrei com dois grandes amigos, o pastor Alex, que já pregou aqui, e o pastor Kaiser. Mas Kaiser, ele não é cerveja não, tá? O pastor Kaiser, eu falo, você fica com essa moda, daqui a pouco aparece o pastor Brahma, o pastor Skol, e nós estamos perdidos. Mas o Kaiser é um grande amigo, ele é casado com a filha da Ângela Valadão, sobrinha do pastor Márcio. E eles estavam indo para a África, e é uma viagem de 3 dias. O Alex entrou em contato comigo na segunda de Joanesburgo, falando comigo e pedindo oração, porque eles atravessariam uma área de guerrilha, com guerrilheiros, extremistas islâmicos, e eles estavam indo lá para dar posse a um pastor lá no Congo, porque esse pastor foi morto. Eles mataram esse pastor envenenado, e há uma suspeita muito terrível sobre esse envenenamento desse pastor. Eles estavam indo lá, e ontem mesmo ele entrou em contato comigo, porque quando ele estava para ir, eu sentei com a equipe de pastores, é um pastor que eu dou cobertura para ele, ali em Belo Horizonte, sentei com ele, com a equipe de pastores, que eles estão num momento de transição, e tive um tempo com eles ali, de aconselhamento, de trocar ideia, antes da saída dele, e aí ele entrou em contato comigo, falando: olha, nós estamos indo, temos que ir no Congo, serão 2 dias de viagem dentro de um barco, o maior lago do mundo, está na África, a gente vai atravessar, e ore para que eu não pegue malária.
E além disso, está complicado. Ontem à noite ele entrou em contato comigo, falou, Alvin, ore porque está difícil aqui, problemas, sabe? É muito difícil eu falar do que está acontecendo lá hoje nessa reunião. Um dia eu posso tentar explicar para vocês. Quando você sai do Brasil, é outro mundo, é outro contexto. Foge de tudo aquilo que você conhece, você já viu na sua vida. E se tratando de África, é mais complicado ainda. Muito complicado. Mas o que eu quero dizer é que o problema da África é um problema do mundo. Não, o ebola é problema da África, não tem nada com isso. Isso é doença de africano. O ebola chegou nos Estados Unidos, o ebola chegou na Europa. E vai chegar em muitos lugares. O que eu quero dizer é que o problema de um é o problema de todo. O problema dos extremistas islâmicos, o problema desses caras não são os judeus. Antes eram os judeus, agora são os franceses, são os americanos. E recentemente eu ouvi dizer que existe conexão entre extremistas islâmicos com tráfico brasileiro. Já está chegando aqui. É o problema de todos. O problema da economia americana afetou o problema econômico no mundo inteiro. Se dá um problema de petróleo no mundo, no mundo do petróleo, vai faltar gasolina para o teu carro, vai subir impostos. Quer dizer, o problema de um é o problema de todos. Não dá para falar assim, esse aqui é problema daqui, eu moro de cá, eu não tenho problema. Não, é problema de todos. Estamos pensando que somos independentes, mas nunca fomos tão dependentes uns dos outros como temos sido dos outros. Fique um dia sem internet para você ver como é que fica a sua vida. Para tudo. Você não consegue movimentar nada nem em banco. Para tudo. E quando eu falo dessa questão de problema de um é o problema de todos, eu gosto de contar uma história. Uma fazenda, eu já contei essa história aqui, mas sempre está chegando gente nova, vale a pena ouvir. Numa fazenda, o fazendeiro ficou contrariado, porque tinha um rato lá, e ele falou, eu vou acabar com esse rato. E ele então comprou uma ratoeira, e colocou perto lá da onde ele achava, do buraquinho lá onde o rato estava morando. E quando o rato saiu, que o rato viu aquela ratoeira, o rato olhou e falou, meu Deus, eu estou morto. Acabou minha vida. E aí o rato saiu e foi lá no galinheiro. E falou, dona galinha, a minha vida acabou. Dona galinha, a senhora está perdida. Ah, mas por que, seu rato? Porque o fazendeiro comprou uma ratoeira. A senhora agora também está perdida. Eu estou perdido, a senhora está perdida. Eu sou galinha, você é rato, o problema é seu. Não tenho nada com isso. Se vira. E o rato saiu dali, chateado, foi lá no curral, falou, dona vaca, pelo amor de Deus, dona vaca, nós precisamos interceder muito. Porque a coisa está feia aqui na fazenda. Então o que foi? O fazendeiro comprou uma ratoeira e vai acabar com todos nós. A senhora está perdida, dona vaca. Eu? Deixa eu falar que vaca morreu em ratoeira? Isso é coisa sua, isso é problema seu, não tenho nada com isso. E aí o rato saiu de lá, triste, falou, mas eu já sei onde é que eu vou encontrar apoio. Eu vou lá no chiqueiro, porque o seu porco vai me ajudar lá. A dona Porca, ela é muito generosa, ela vai me ajudar. Dona Porca, a fazenda acabou. A vida aqui não é mais a mesma, dona Porca. Está um caos as fazendas. Mas o que aconteceu, seu rato? Me conta, pelo amor de Deus, o que foi? Olha, o dono da fazenda comprou uma ratoeira e acabou a fazenda. O que eu tenho com isso? O problema de ratoeira é seu, eu sou porca, eu não tenho nada a ver com ratoeira, nem lá dentro da casa eles deixam eu entrar. Esse problema é seu. E o ratinho voltou triste, entrou por dentro do buraquinho e falou, e agora, o que eu faço? O que eu faço? E numa noite, o cara armou a ratoeira, botou um queijo lá e foi dormir. De repente, aquele barulho. Pam! E acordaram, e aquele barulhão lá na sala. E não tinha luz elétrica, era na base da lamparina. E, que é isso, meu bem? A mulher perguntou. É o rato, acabei com a raça desse rato. Vamos lá. E eles levantaram correndo com um porrete na mão, né? Porrete, coisa de mineiro mesmo, né? E foi lá e... Quando chegou aquela escuridão, a mulher dá um grito, ai, ai, ai. E ele consegue acender a lamparina quando ele olha. Um cascavel caiu na ratoeira e deu, naquele momento, uma mordida na perna da mulher. E ela gritando, e ele então matou o cascavel, aquela confusão. E a mulher adoeceu até que chega na cidade. E ela foi adoecendo. O tempo passou e essa mulher foi ficando pior.
Passou um dia, 2 dias, ela não morreu assim de uma vez, e aquele veneno ali, e aquela mulher então morrendo, fazendo, ele falou, meu Deus, o que eu faço para curar minha mulher? Eu tenho que levá-la no médico, mas eu estou sem dinheiro, o que eu vou fazer? Aí ele olhou, aí ele lembrou do pastor Alvim, né? Falou, o pastor Alvim gosta muito de uma sopa de galinha caipira. Eu vou dar uma sopa de galinha caipira para essa mulher, porque diz que sopa de galinha caipira dá uma sustância, né? E ele foi lá no galinheiro, falou, já sei, vou matar uma galinha, vou dar uma sopa para ela. E entrou no galinheiro, e a galinha falou, é você mesmo, é a única. E pegou a galinha que não tinha nada a ver com a ratoeira do rato. E morreu a galinha, fez uma sopa, a mulher tomou, mas não melhorou. Ele falou, meu Deus, o que eu faço? Não tem jeito, eu tenho porque aqui agora na roça, eu tenho que levar essa mulher para a cidade, eu tenho que fazer um tratamento com ela. Já sei. Olhou para o curral, viu a vaca. Vou vender ela para o açougue. Porque aí eu ganho dinheiro e pago o tratamento da mulher. E aí pegou a dona vaca, que não tinha nada a ver com a ratoeira do ratinho. E vendeu a vaca para o açougue matou a vaca e vendeu a carne. E ele pegou o dinheiro, levou a mulher para tratar. E depois ele trouxe a mulher para a roça, a mulher não melhorava. Aí ele mandou avisar, fala para a família vir, porque ela está muito mal. E aí a família começou a vir de tudo quanto é lado. Ele falou, gente, é muita gente, a família da minha mulher é muito grande, ela tem muitos irmãos, eu vou ter que matar a porca. Foi lá e matou a porca. E fez aquela... não dá de assunto. E falar de carne na lata, né? Mas nessas alturas é bom falar de São. E aí... o povo comeu e visitou, e a mulher recuperou a força e não morreu. E aí o fazendeiro falou, maldita dessa ratoeira, e jogou a ratoeira fora. Não quero saber disso aqui mais. Moral da história? O ratinho, tranquilo. A vaca falou que não tinha nada a ver com aquilo, que era problema de rato, o porco também, a galinha também, e todos morreram. O problema do seu vizinho é o seu problema. Não podemos nos furtar a isso. Nós não podemos fugir de querer se envolver. O problema é nosso. Qualquer problema, nós precisamos ter essa noção de servir as pessoas, de envolver, de ajudar, de trabalhar, ainda que não tenham nada a ver com isso, como esses meninos, o que eles têm a ver com o sertão, com o Nordeste? Mas é gente que entendeu que servir a Deus é servir ao próximo. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que nós devemos servir uns aos outros. Nós falamos muito de uma das virtudes que todo mundo fala que tem ou que quer ter, humildade. E uma das virtudes mais exaltadas é a virtude da humildade. E Jesus aqui ele faz o seguinte, em seguida pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha. Jesus mostrou toda a sua humildade quando ele preparou o ambiente, lavou e enxugou os pés dos discípulos. Deus tem falado claro comigo, Alvim. Se você quer ver essa cidade de formigas salva, você precisa lavar os pés do povo dessa cidade. Você precisa servir a esse povo. Independente de religião, de raça, de credo, de cor, de filosofia. Nós não vamos ganhar as pessoas para o reino de Deus, enquanto nós não lavarmos os pés das pessoas. E quando eu digo lavar os pés, eu digo no sentido de servir as pessoas. Poder estar servindo. Como é difícil pregar isso, irmão. Como é difícil. Vocês não têm ideia da crise que eu estou para pregar isso aqui para vocês hoje. Porque a crise começa comigo. Começa numa autoanálise, numa autorreflexão. Começa numa crise de contexto de evangelho. Porque hoje nós vivemos o evangelho da prosperidade. Eu estou na contramão da pregação dos pastores. É bem provável que você até vá embora. Porque o pastor da televisão está pregando uma coisa melhor do que essa minha. Mas uma consciência eu tenho. Eu estou pregando o evangelho de Jesus Cristo. No meio de tantos evangelhos.
para que isso acontecesse, Jesus ele teve que se dobrar para lavar os pés, ele teve que se dobrar. A grandeza de um homem de Deus, a grandeza de uma mulher de Deus, de um discípulo de verdade, só se alcança quando ele é capaz de se dobrar. A minha pergunta é: você é capaz de se dobrar? Diante de situações, diante de circunstâncias, você se dobra, ou você é daquele que peita e briga, regaça as mangas e fala mais alto e diz: eu não levo desaforo para casa. A revolução da bacia, se eu assim posso chamá-la, se a revolução da toalha, ela é um convite para descer. Nunca para subir, mas para descer, para se encurvar, para se humilhar. Nenhum orgulhoso, nenhum prepotente, arrogante, soberbo consegue entender a grandeza da humildade. E ser humilde fica assim mais difícil no casamento, no trabalho, na igreja, na célula, no contexto onde a gente convive com as pessoas. É por isso que as pessoas estão sempre mudando de lugar. Porque não deu certo aqui, em vez de ser humilde, não, deixa eu ir para cá. Não deu certo aqui, em vez de eu ser humilde, não, deixa eu ir para lá. As pessoas vivem assim. E humildade é uma daquelas virtudes que nunca são ganhas por buscá-la. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quanto mais você buscar ser humilde, mais arrogante você é. Entenda isso. Quer conhecer uma pessoa arrogante? É muito fácil. O maior arrogante é aquele que diz assim: gente, eu sou tão humilde. Porque quem é humilde, ele nunca reconhece que ele é humilde. Ele sempre acredita que ele precisa melhorar. Ele sempre acredita: não, olha, fulano. Às vezes a pessoa chega para uma pessoa humilde, fala: ô fulano, mas você é tão humilde. Ele fala: ô irmão, você porque não me conhece, eu preciso melhorar demais. Mas o arrogante é mesmo: ah, eu também acho. Inclusive estou escrevendo até um livro, Como Ser Humilde Como Eu Sou. 10 passos que eu caminhei para ser um homem muito humilde. Quanto mais você acha que você é humilde, mais arrogante você é. A humildade é assim: quanto mais você a busca, mais distante ela fica. E aí então você fala: então pastor, o que eu faço para me ser humilde? Não tem nada que conduz você ao caminho da humildade. Nada que conduz você tanto ao caminho da humildade, quanto servir alguém no anonimato. Como servir alguém, prestar serviço a alguém, sem ninguém ficar sabendo. Por exemplo, Juninho falou aqui que trabalhou na construção daquela igreja lá. Daqui um tempo, vai ter um povo que vai chegar lá, falar: ah, que igreja boa, que lugar legal, que bênção, que maravilha. Mas eles nem sabem quem é um tal de Juninho lá das formigas que foi lá. Nem sabe. Sabe, irmão, se você quer que a humildade venha sobre a sua vida, comece a prestar serviço, sem receber nada em troca. Comece a trabalhar no anonimato. E você vai ver o tanto que a sua carne vai gritar. Ela grita por elogio. Ela grita por reconhecimento. Ela grita por agradecimento. Ela grita por aplauso. Por isso que a gente fala: eu não faço mais nada, porque são uns mal agradecidos. É a minha arrogância. Toda vez que você serve alguém no anonimato, você crucifica a sua carne. Você diminui o seu orgulho, você diminui a sua arrogância e você aumenta a sua humildade quando você faz as coisas no anonimato, ou quando você presta serviço para alguém que não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Por isso Jesus disse: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro recusou. E parecia uma declaração de humildade: Senhor, não. O Senhor não vai lavar os meus pés, Senhor. Não posso permitir isso. Que humildade de Pedro, não é? Mas na verdade que era um ato de soberba, de arrogância.
O não permitir que Jesus lavasse os pés dele era um ato de orgulho, porque com aquilo ele estava dizendo o seguinte: se eu fosse o mestre, eu não faria isso. Então o senhor também não pode fazer. Você está entendendo? O que parecia ser um ato de humildade, na verdade, era orgulho. Se eu fosse o senhor, eu não faria isso. Pastor, mas se eu fizer isso, as pessoas vão tirar proveito de mim. Meu irmão, quando você escolhe servir, tudo muda. Sabe, é tão gratificante. Você viu essas pessoas falando: olha, eu sofri ali, mas não era nem sofrimento, era tão gostoso. A gente tem prazer quando a gente serve alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente favorece a vida de alguém. Sabe, por mais que seja algo que custe sacrifício a nós, custa sacrifício para quem está olhando, mas quem está no centro do fazer, ele está sentindo uma paz. Olha, sai daqui hoje, vai no hospital, visita os doentes. Quando você voltar, me conta como é que você volta. Tem uma equipe aqui que trabalha no asilo, que vai lá cuidar dos velhinhos, eles estão lá. Pergunta para eles como é que eles saem de lá. Sabe, aquela paz, aquela sensação tão gostosa que invade o coração da gente. Não haverá receio. Pastores vão me pisar. Não haverá receio que se aproveitem de nós e que nos pisem. Isso vai acontecer sim, vai acontecer. Mas quem é que pode magoar aquele que livremente escolheu ser pisado? Jesus escolheu a cruz. Se ele tivesse lutado: não, eu não vou, tira essa cruz daqui. Não, por favor, Deus, envia anjos. Não, ele escolheu ser crucificado. E quando você escolhe, não é sofrimento. No coração, não. Na alma, não. Você tem paz na sua vida. A quem servir? A quem? É natural que nós sirvamos aos nossos superiores. Mas quando Jesus lavou os pés, ele lavou os pés dos seus subordinados. De quem estava debaixo dele. E lhe digo mais, porque isso aqui acabou comigo. Pode ser fácil servir aqueles que nos amam. Mas Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas ia traí-lo. E eu chorei quando eu li isso aqui. Porque eu falei: Deus, eu não sei se eu dou conta. Me ajuda. Me ajuda a lavar os pés daqueles que me detonam, que me caluniam, que mentem ao meu respeito. Me ajuda, Deus, a lavar os pés. Eu não dou conta disso. Se o Senhor não vir sobre mim, se o teu Espírito não se apoderar de mim, eu não tenho isso. Deus, eu não dou conta. Porque se me critica, eu também respondo. Me ajuda a lavar os pés, mesmo daqueles que eu sei que vão me trair. Me ajuda a lavar os pés daqueles que eu sei que querem a minha destruição. Ah, irmão, quando você consegue servir o inimigo com a mesma liberdade que você serve o amigo, você chegou num nível de maturidade e de espiritualidade e de fé tão grande na sua vida. Mas por outro lado também eu aprendo nesse texto que o fato de eu te servir hoje não quer dizer que eu tenho que te servir sempre. Jesus não ficou lavando o pé daquele povo todo dia. Ele lavou uma vez. Isso também me ensina uma lição. Olha, ajude, mas cuidado com o paternalismo. Cuidado. Em outras palavras, ao invés de você dar o peixe, dá a vara e ensina a pescar. Porque quando a gente parte para o paternalismo, ouçam bem o que eu estou dizendo. Você ajuda hoje, você ajuda amanhã, você ajuda depois e depois. Mas daqui um dia você não tem condição de mais de ajudar. E aí quando te pede ajuda, você diz: olha, infelizmente hoje eu não posso. Ele sai e fala: você não presta, você não vale nada. Olha como é que funciona a vida. É assim ou não é? Você ajuda a vida inteira. O dia que você não consegue atender, mas você não pode se magoar com isso também. Sabe por quê? Porque você não está fazendo, você não está ajudando aquela pessoa porque ela merece ajuda. Você está ajudando aquela pessoa porque Deus te mandou ajudar. Sabe, irmãos, eu prego o evangelho, eu batizo muita gente. E nós batizamos muita gente. Os pastores diários estão mais aí na frente aí nesse trabalho.
Né? Quantas pessoas aí, pastor Emerson, pastor Edinaura, tanta gente ajudou, o próprio pastor Manuel mesmo ajudou, e que estava lá no fundo do poço, que estava destruído, e Deus deu graça e ajudou, pastor Edilson, pastora Carla, e essa pessoa se levantou, e agora, ao invés de honrar o seu pastor, quantas vezes vocês já se depararam aí com gente falando mal de mim? Gente que você viu que estava na pior. E através das mensagens, de orações, da igreja, hoje está bem. Chegou aqui arruinado, caído, destruído. Ele te cuidou. Mas não é por isso que eu vou deixar de ajudar. Sabe por quê? Porque eu não faço isso pelas pessoas. Eu faço isso porque eu fui mandado fazer. Eu amo a quem me mandou fazer. Então você faz, não é porque você é bonzinho, ou porque aquela pessoa merece. Não, você faz porque Deus mandou você fazer. É assim que tem que ser a nossa consciência. Amém. Glória a Deus. Para servir, é necessário ter iniciativa. Então Jesus se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Acusar e criticar são atitudes bem fáceis, muito mais fáceis do que servir. É muito mais fácil dizer, seus pés estão sujos. É muito mais fácil dizer, seu pé está sujo, do que abaixar e limpar. Aí vamos trazer isso para o nosso contexto aqui. Imagina uma pessoa que chega na sua casa, que pisou numa titica de galinha, ou num de cachorro. Você já pisou? Você é notado na mesma hora, não é? Todo mundo percebe, que cheiro é esse? Ou que fedor é esse? Mas imagina nesse nosso contexto, alguém chega perto de você nessa situação, e a pessoa fala, não sei, eu estou mau cheiro aqui, o que é isso? Sou eu. Aí você, espera aí, deixa eu tirar para você. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Você já fez isso? Esse espírito é o espírito de mãe, que faz isso com o filho. E o filho bate, xinga, e pai, mas a mãe está ali, vem cá. Deixa eu te lavar hoje. Deixa eu te dar banho hoje. É assim. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Não há serviço sem iniciativa. A iniciativa que nos leva a enxergar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, que nos leva a ouvir os gritos dos esquecidos. Servir ao próximo é o que a Lana falou. É um convite para sair da zona de conforto. Deixar minha cama, deixar minha casa, deixar o meu banheiro, para sei lá onde. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, Tiago 2,14, que adianta alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Eu louvo a Deus pelos líderes de célula dessa igreja, pelos quase 400 líderes que nós temos, porque semana após semana, esse povo se reúne com você. Os líderes de célula, semana após semana, se reúne com você para fazer uma coisa. Sabe o quê? Te servir. Louvo a Deus pelos anfitriões, aqueles donos das casas aonde a célula acontece, porque semana após semana ele abre a porta da casa dele, a intimidade do lar dele, sabe para quê? Para te servir. Ele coloca o sofá dele à disposição, o banquinho, a cadeira, a sala à sua disposição, o banheiro dele para você usar. Sabe por quê? Para te servir. É por isso que essa igreja cresce. Porque é muita gente servindo. Mas nós precisamos de mais ainda. Nós precisamos que todos venham servir. Todos. Todos. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes de célula, porque não existe amor sem serviço. E não existe serviço sem compromisso. E não existe compromisso sem renúncia. E não existe renúncia sem sacrifício. O amor ele é demonstrado através do servir. É quando eu estou servindo. Eu demonstro amor. O meu amor por Deus. Quando eu cuido de pessoas.
Pois as pessoas são, aos olhos de Deus, ovelhas do seu pasto. E aí eu encerro essa palavra, dizendo para você o seguinte: você que está aí, me ouvindo, você foi criado, planejado, moldado para servir a Deus. Agora, sabe como é que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Não há como dizer que você serve a Deus se você é incapaz de servir alguém que está perto de você. O conceito de servo de Deus, no meio evangélico hoje, está muito deturpado, mas muito. Servo de Deus não é aquele que dá revelação, que revela até o CPF da sua carteira. Primeiro ele revela o CPF, depois ele revela quanto que tem dentro dela. E depois que ele revela quanto que tem dentro dela, não é muito difícil depois revelar quanto que vai sobrar. Você já imagina, né? Nada. O conceito de servo de Deus não é aquele que canta e o povo chora. O conceito de servo de Deus não é aquele que prega e o povo vai ao delírio. Puxa, mas que palavra tem esse pastor? O conceito de servo de Deus não é aquele que ora e faz fogo descer do céu. No meu entendimento bíblico, servo de Deus é aquele que serve as pessoas. Mateus 25, quando Jesus fala daqueles que fariam fazer chover fogo, grandes sinais e papapá, Jesus depois, aliás, ele diz isso lá em Mateus, lá anteriormente, e lá em Mateus 25, ele fala assim: vinde, benditos de meu Pai, porque vocês me serviram. Aí alguém pergunta: mas como que eu te servi, Senhor? Como? Eu não era do repleplé, eu não era do fogo, eu não era... Mas sabe como é que você me serviu? Eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? E necessitados de roupas e te vestimos? Quando, Senhor, que te vimos enfermo e te visitamos? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim e fizeram. Quer fazer alguma coisa para Deus? Faça alguma coisa para aquela pessoa que está ao seu lado, para aquela pessoa que está próxima de você. Vamos nos colocar em pé. Resumindo, servo de Deus para mim é aquele que serve as pessoas. E não é para mim, não. É para Deus mesmo. Ele mesmo diz isso na palavra dele. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você vai sair daqui com um desafio hoje, de servir. Eu vou precisar de muita gente nesse projeto. Eu vou precisar de muitos voluntários nesse projeto. Eu vou precisar de você. Eu vou precisar de você. E você tem habilidades que você pode me ajudar muito. Aliás, não é a mim, nós, como igreja, nós não podemos nos calar e fazer de conta que nada está acontecendo. Nós precisamos trabalhar. Agora, pastor, quais são as armas que nós vamos usar? Só uma: o amor. Vai bater porta na nossa cara? Vai. Vão nos xingar? Vão. Mas o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Ninguém suporta o amor. Nem mesmo o diabo. Nem mesmo o diabo. Que Deus possa nos batizar com um batismo de amor, para que nós possamos servir.
Você é escravo do seu dom. Escravo do seu dom. Eu viajo servindo ao Senhor, treinando pastores e líderes. Às vezes termina um culto, 10 horas da noite, e eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, porque eu estou ali para servir. Eles têm pergunta a fazer, eles precisam, e eu tenho que viajar, eu não posso ficar naquela cidade. E aí dali para um outro lugar e para um outro lugar. Nessa agora foi muito fantástico, porque eu pregava sobre visão. Eu falava que a vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração. Eu preguei muito sobre isso, eu falei muito, porque aquela mensagem que eu preguei aqui outro dia sobre orar e imaginar, que foi para a célula, Deus te deu a capacidade de imaginar, para que você veja o futuro. E quando terminou a reunião, veio um homem de óculos escuros, e esse homem chorava tanto, tanto, tanto. E me abraçou e chorava tanto, e ele dizia: muito obrigado. Deus te trouxe aqui em Curitiba por minha causa. Eu sou cego. Mas a partir de hoje eu entendi que são apenas os meus olhos que não veem. O mais importante é o meu coração. E o meu coração está vendo, está enxergando. Obrigado. Porque você foi usado por Deus para me fazer sentir útil. Eu não vou me sentir um inútil mais. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu me emocionei com aquele homem, sabe? A esposa dele ali, junto ali. Foi um momento tão... Sabe, irmãos, não tem nada mais gostoso, mais precioso do que você se sentir útil. Sabe, uma palavra sua, como a que foi dito, um abraço, um gesto, um carinho. As pessoas estão carentes disso. Que nós sejamos conhecidos em Formiga como uma igreja que ama. Não precisamos ser conhecidos como a igreja do fogaréu, não. Sabe? Se o fogaréu vir do repleplé de profecia, revelação, cura, amém. E o povo cai, rola e grita. Se isso acontecer conosco, amém. Mas se Deus nos der a graça de ser conhecido como o povo que sabe amar, acho que nós já somos tudo. Porque Jesus disse: vós sereis conhecidos como meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros.